passo imediatamente, então, para Luciana Gross Cunha. Muito obrigada. Obrigada, Melina. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar agradecendo pelo convite de estar aqui hoje, agradecendo o convite feito pela Paula, pela Melina, pela Escola da Defensoria Pública. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui hoje falando neste evento interdisciplinar, num momento aí em que em que vocês são uma resistência importante para a forma de atuação de uma das instituições que compõem o sistema de justiça. E um pouco o que eu preparei da minha fala tem a ver com a minha trajetória indisciplinada como uma aluna do curso de Direito, para além da minha formação em Ciências Sociais e mais especificamente em Ciência Política. Preparando aqui a minha fala, eu me lembrei de quando eu era estagiária da Procuradoria de Assistência de Justiça de São Paulo e como naquele momento nada fazia sentido para mim a forma pela qual se ouvia, se atendia os assistidos, como eram chamados as pessoas que iam recorrer à Procuradoria de Assistência Judiciária. Eu ouvia na PUC, no curso de Direito, que a Procuradoria de Assistência Judiciária era a face humana da advocacia, onde se acolhiam ali as pessoas que necessitavam de assistência jurídica. E no dia a dia, na atuação na área da Fazenda Pública, que foi a área que eu fui estagiar, não era aquilo que eu via. E uma questão determinante para mim era a falta de escuta. Era a incapacidade do operador do direito de escutar. E por que eu estou contando isso? Porque esse evento, ou essa forma, quer dizer, chama atenção para a necessidade de um diálogo horizontal entre as diversas áreas do saber e a incapacidade dos operadores do direito e, mais especificamente, daqueles que estão em instituições formais do Estado, de estabelecer conexões horizontais com outras áreas de saber, produzindo um conhecimento que é um conhecimento principalmente coletivo e que não se constrói com a conexão nem exclusivamente, muito menos principalmente racional, mas ele é um conhecimento que se constrói pela conexão afetiva e empática. Então eu acho que esse espaço de conversa, enfim, um evento como esse nos traz uma luz de que é possível e a gente tem que resistir na construção desse canal de produção de saber pelo afeto e pela empatia. E isso é exatamente o oposto da forma pela qual o sistema de justiça opera. O sistema de justiça, ele na minha concepção e da forma como eu tenho cada vez mais percebido, inclusive como professora de curso de Direito e como participante das áreas de regulação da graduação, do ensino superior na área do direito, como um sistema absolutamente criado para manter o poder e para ampliar via sistema judicial a hegemonia estatal para todas as formas de relações e atos humanos, se fixando e emprestando de áreas como, por exemplo, a economia ou a administração de empresas, a forma pela qual o serviço é prestado e não o resultado que esse serviço presta. Se a gente for olhar aí para as formas de avaliação e as metas, que desde a reforma do judiciário, mas muito antes disso, vinham pautando a modernização do sistema de justiça, ela se dá muito mais
pela forma que o serviço é prestado. Então, o juiz, ou o promotor, ou o defensor, enfim, ele tem um número, uma meta a ser cumprida, uma meta numérica a ser cumprida no número de processos julgados. O resultado é menos importante. O resultado importa pouco. É como se o direito finalmente ele se expõe àquilo que o Foucault estava falando de uma forma, enfim, mais sutil, e no momento em que se encontra numa ideologia dominante de serviço público eficiente, o direito então escancara a sua forma de controle pelo processo e não pelo resultado. O que isso produz em termos de sociedade, né? Em primeiro lugar, um constante ininterrupto conflito de interesse, onde as questões éticas e comportamentais não fazem parte dessa lógica. Daí por que termos como Estado de Direito ou acesso à justiça, que foram tão caros no momento de reconstrução ou de redemocratização do nosso Estado, que foram tão caros no momento de construção de uma instituição como a Defensoria Pública, e na sua transição aí de Procuradoria de Assistência Judiciária para a Defensoria Pública, passa a ser utilizado e se apropriado para qualquer forma de legitimação de uma instituição que se quer moderna e eficiente. Mas o que significa mesmo acesso à justiça e Estado de Direito? Boaventura dos Santos Souza está aí para nos dizer, não conseguimos mais definir, esses termos são indefiníveis, porque eles são utilizados para toda e qualquer ideologia. Se eles não são definíveis, então qual é o objetivo dessas instituições? Qual é o objetivo desse sistema que teria como finalidade produzir uma sociedade, ao menos teoricamente, igualitária e com menor concentração de renda? O problema é que na sociedade, com a concentração de renda que a gente vive e com a enorme desigualdade, obrigatoriamente o Estado de Direito é um Estado de Direito perverso. E aí eu vou utilizar uma terminologia construída pelo professor Oscar Vilhena, que mostra como que este Estado de Direito e o acesso à justiça numa sociedade com enorme concentração de renda obrigatoriamente destrói um dos pilares do Estado democrático de direito, que é a imparcialidade da lei, criando invisibilidade para os extremamente pobres. E no momento em que o custo para efetivar direitos desta população faz parte de uma definição de políticas públicas, eu torno essas pessoas invisíveis para que eu não tenha este custo. A demonização daqueles que desafiam o sistema e, portanto, eu crio uma opinião pública e um espaço em que eu preciso cada vez mais encarcerá-los para tirá-los do convívio social e desaparecê-los. A forma como eles sobrevivem nesse sistema carcerário não é uma política pública, ou não é objeto de uma política pública ou de um interesse do Estado. E, de outro lado, uma enorme imunidade dos privilegiados aos olhos dos indivíduos e das instituições. E são tão privilegiados que, mesmo dentro do sistema carcerário, permanecem com essa situação de privilégio. Esse fenômeno é a incapacidade do Estado de lidar com essa enorme concentração de renda e desigualdade.
Por quê? Porque o Estado de Direito, da forma pela qual as leis devem ser claras, objetivas, os poderes devem ser independentes, as leis devem ser anteriores, eles podem servir a qualquer ideologia, desde que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades. Quando a gente não tem as mesmas oportunidades, obrigatoriamente eu não tenho mais um significado do que quer dizer Estado de Direito. E, portanto, lutar simplesmente pelo Estado de Direito perde a sua função numa sociedade como a nossa, e aí é fácil a gente assistir no momento em que eu tenho os direitos sendo ameaçados, ao mesmo tempo a defesa do Estado do Direito via segurança jurídica, por exemplo. E qual é o desafio, enfim, frente a esse panorama ou a essa situação? Em primeiro lugar, fortalecer os invisíveis. E como é que a gente fortalece os invisíveis? O direito mostrou que ele é incapaz de fazer isso. O direito, enquanto a ciência do direito, enquanto área do saber e área exclusivamente de manutenção do poder. Por quê? Porque a forma pela qual ele opera é uma forma que obrigatoriamente tem como objetivo a permanência do status quo. E daí porque o direito é colocado num espaço central na sociedade. A gente tem fenômenos como judicialização do poder de todas as relações sociais, porque é exatamente a última fronteira em que o direito consegue resistir na sua ampliação, para que ele continue permanecendo a regular e a normatizar a vida em sociedade, dado o seu colapso enquanto organizador dos comportamentos. Só para vocês terem uma ideia, eu sou responsável pela produção de 2 indicadores. Um desses indicadores é um indicador de percepção e cumprimento das regras. Há 10 anos atrás, a gente tinha a percepção de que o maior problema, no caso brasileiro, e principalmente no funcionamento do sistema jurídico brasileiro, era a impunidade. O que as pesquisas mostram é que o problema não é a impunidade. O problema é o quanto que eu, enquanto indivíduo, tenho algum incentivo moral ou social para aderir às regras. E no caso brasileiro, esses incentivos não são dados pelas normas, não são dados pelas regras e não são dados pelo Estado. Eles são dados pelas formas de socialização, que cada vez mais são violentas, mesmo nos espaços mais íntimos de socialização. Então, não é mais para o direito ou para o Estado exclusivamente que a gente tem que olhar, mas as formas de relações pessoais e sociais íntimas, e o quanto que essas formas reproduzem uma violência que veio anteriormente do Estado. O segundo desafio é humanizar os demonizados, ou aqueles que ameaçam o sistema e ameaçam as hierarquias. Um exemplo importante, talvez, que a gente possa aprender muito, é a reconstrução do espaço público em algumas áreas, em algumas regiões ao redor do mundo, e, para nossa sorte, está muito perto de nós, e a cidade de Medellín é um exemplo com relação a isso. É a criação de espaços contínuos de criação e recriação de direitos a partir do diálogo público, privado e coletivo. E a grande diferença entre o que é público e o que é coletivo, e o papel dos indivíduos. E aí, utilizando
rol de instrumentos que vocês têm muito mais conhecimento e saberes do que eu, que é tanto a escuta profunda, enfim, instrumentos que são utilizados para a condução de terapias familiares ou terapias individuais no espaço coletivo. Em terceiro lugar, trazer esses imunes, as regras e as leis, de volta ao domínio do direito. E aí, talvez esse seja um desafio muito grande, porque esse desafio rompe, inclusive, com a lógica de que, no momento em que eu passo a punir esses imunes pelas regras, eu altero o comportamento. A Lava Jato está mostrando exatamente o oposto. E que essa exigência, enfim, da opinião pública, de mais regra, de mais punição, de maior investigação e de demonização de determinados setores da sociedade, não reorganiza ou reorienta comportamentos. Então, como é que eu trago essa população que se considera imune ao direito, ao domínio do direito, talvez por questões também de ressocialização dessas pessoas. Num espaço, enfim, em que a gente poderia dizer que é razoavelmente moderno. Afinal de contas, a gente tem uma Constituição Federal, que é considerada uma Constituição cidadã, onde a gente tem todas as regras e os direitos ditos e informados, onde a gente tem um sistema de justiça que, aos olhos dos modelos comparados, é um sistema de justiça incrivelmente moderno. Eu ouvi há pouco tempo atrás, num evento no Chile, que eu mostrava dados, inclusive da Defensoria de São Paulo, da Defensoria Pública aqui de São Paulo, de um colega da Europa Oriental, falando: mas vocês estão falando do que se vocês têm uma elite branca defendendo a população pobre e negra? E que em países, principalmente nesse momento, onde as questões dos refugiados, ou nos Estados Unidos, com todas as regras e os retrocessos com relação a direitos fundamentais, passaram a ser questões importantes, a gente aparece... eu tenho uma instituição responsável por isso. O que mais vocês querem, né? É como se ainda esse direito, esse sistema formal jurídico fosse capaz de dar conta a essas desigualdades e a essas concentrações de renda. E eu concluo com duas questões importantes que o diálogo entre as disciplinas tem que ser rompido. E o primeiro deles é o desempoderamento das escolas de direito. Não é possível mais que o profissional do direito se veja, mesmo em instituições como a Defensoria Pública, que são instituições voltadas para esse atendimento mais humanizado, mas se veja como aquele que detém o poder da mediação dos conflitos e que detém a resposta do diálogo e da sociabilidade na nossa sociedade. Não acho que esse problema a gente consegue resolver depois da formação do bacharel em Direito, que se forma tão empoderado. A minha luta e resistência nesse momento é que isso seja
incluído e absorvido, com todas as resistências que a gente encontra pela própria Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério da Educação, mas dentro dos cursos de bacharelado em Direito, porque são cursos de empoderamento e manutenção do status quo e não de construção horizontal do saber. E para que a gente possa fazer isso, o direito precisa, enfim, de ter essas outras áreas, como a psicologia e a assistência social, empoderadas e com uma voz ativa dentro desse diálogo. Era assim que eu queria concluir. Muito obrigada. Professora Luciana, muito obrigada por ter vindo participar da nossa mesa. A Luciana foi uma defensora do trabalho interdisciplinar na Defensoria, foi assim que eu a conheci e, coincidentemente, uma pessoa muito importante nesse cenário também, que indicou para participar do Congresso. E quando a gente juntou uma coisa com a outra, a gente falou, nossa, é muito interessante ver como que esses encontros se dão, né? E ver a formação dessa mesa aqui hoje é muito gratificante. Passo a palavra.